Na palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nesse capítulo nós encontramos um homem por nome de Saulo. Saulo, ele foi um fariseu, doutorado aos pés do grande teólogo da época, conhecido como Gamaliel. Outros chamam também Gamaliel. Paulo foi ensinado dentro da faculdade judaica, dentro das leis mosaicas, das leis levíticas, das leis do Antigo Testamento, do Antigo Pacto. Ou seja, Paulo era doutorado no Pentateuco. Eu falei aqui Paulo também, porém iniciei falando Saulo, que lá no texto está falando de Saulo, né? Porém, vamos lá. Saulo seria o segundo nome de Paulo. Paulo, nome romano. Porque na realidade o Saulo, né, ou o Paulo, ele era natural de Tarso da Cilícia, ou seja, de Roma. Por isso que é conhecido como Paulo de Tarso, né, que ele era de Tarso da Cilícia. Então, ele tinha a sua primeira naturalidade, era romana. Aos 12 anos de idade, seus pais sendo hebreu, eles saem de Roma e retornam a Israel. E levam Paulo. E ele é naturalizado israelita. Ele é naturalizado na tribo de Benjamim, como israelita. E ali então foi anotado, registrado o nome Saulo. Então, Saulo tinha duas naturalidades, certo? Tanto que você vai ver ele se destacando como o missionário da época, o presidente da igreja da época, como Paulo, né? Que é a sua primeira naturalidade. Porém, a Bíblia Sagrada, ela nos revela que ele vai crescendo, ele se torna um doutor da lei, e no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele vai até o sumo sacerdote, como ele era um judaísta na época, ele pega documentos ali com o sumo sacerdote para prender os cristãos que haviam nas cidades, nas províncias, né? E ele pega documento para ir prender cristãos que habitavam nas regiões de Damasco. E a palavra de Deus, ela vai nos relatar no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos que antes dele chegar em Damasco, uma luz subitamente brilha diante dele. E essa luz não foi uma luz natural, uma luz qualquer, mas foi uma luz sobrenatural, a luz de Cristo. Jesus Cristo brilha para ele e diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: quem é, Senhor? E Jesus Cristo fala para ele, né? Eu sou Jesus a quem tu persegues, porque Saulo perseguia a igreja. Dentro do que ele havia estudado, na visão dele, ele estava certo em perseguir a igreja de Cristo. Porque Jesus Cristo, ele veio para estabelecer a graça. Jesus Cristo, ele veio para até mesmo modificar as leis. Ou seja, Jesus Cristo, ele estabeleceu a graça no lugar do judaísmo. No judaísmo era olho no olho, dente por dente, seguia-se também os ritos, os rituais nos sacrifícios, nas leis levíticas antigas. Jesus Cristo, ele veio, ele cumpriu a lei e ele estabeleceu a graça, ou seja, ele foi o sacrifício vivo, ele foi ao Calvário, morreu ali em sacrifício vivo e cessou a matança de animais, a matança de bois, a matança de cordeiro, de aves, de pássaro. Isso cessou, porque Jesus Cristo, ele é o último sacrifício, como um cordeiro, né? Então, isso foi abolido por Cristo. Ele cumpriu e cessou. Ele cumpriu toda a lei,
até mesmo o rito do sacrifício, e hoje nós não fazemos mais isso, porque Cristo ele é o último sacrifício vivo ali, como cordeiro. Né? Na antiguidade tinha que matar um cordeiro para a remissão de pecados, né? Ali na Páscoa. E Cristo ele modifica as leis. No Antigo Testamento, tinha que amar o próximo, porém aborrecer o inimigo. Isso dentro das leis levíticas. E tinha também o olho no olho, dente por dente. Ou seja, tinha uma lei que até mesmo dava condição para o povo de Israel entrar em guerra caso fosse afrontado, caso fosse morto um homem, era de acordo com aquela visão ali do olho no olho, dente por dente. Caso uma nação não quisesse ter paz, quisesse entrar em guerra contra Israel, então tinha também a lei olho no olho, dente por dente, para se defender e entrar em guerra. Só que Jesus Cristo ele veio, cumpriu a lei e mudou isso. Hoje, se você entrar na graça, dentro das leis do Evangelho, tem que amar o próximo como a ti mesmo, amar até mesmo os inimigos. Né? E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele mesmo disse que se tiver que dar outra face, caso for ferido, tem que ser dessa maneira. Porque a era da graça é assim. Jesus Cristo não quer ninguém sendo rival um do outro. E qual é a visão que eu também quero trazer aqui? Que o apóstolo Paulo, depois desse dia, Saulo, ele parou de ser o perseguidor da igreja e se tornou o missionário da igreja. E Deus começou a fazer uma linda obra na vida dele. E você vai lendo ali, do Atos 9 para frente, e vai lendo Romanos, vai lendo o Novo Testamento todo, você vai ver que Paulo foi usado tremendamente pelas mãos de Deus. Você vai ver também que o apóstolo Paulo em Efésios, lá no capítulo 6, do versículo 10 em diante, lá está escrito que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra homens, não é contra mulheres, a nossa luta é contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas. O que quer dizer isso? São demônios. A nossa luta não é contra o vizinho, não é contra nós mesmos, nós temos que lutar contra Satanás e seus demônios, que têm devastado a terra em cima da brecha humana. O homem também tem dado brecha para o diabo entrar e destruir. E nós precisamos fechar essas brechas, obedecendo a Deus que vai fechar as brechas, e o diabo vai cair por terra. Então, o seu maior inimigo são os principados e potestades. E eu vou fazer outra colocação aqui. Muitas vezes os nossos inimigos somos nós mesmos. Coisas que sentimos dentro, que não se libertamos, sentimentos ruins que deixam se alimentar dentro, e muitas vezes também se tornamos grandes inimigos, mas que a gente venha ouvir a mensagem de Deus. O apóstolo Paulo também prendia cristãos, o apóstolo Paulo perseguia, conspirava a morte. A versão de Bíblia que diz que ele exterminava crentes, mas depois do caminho de Damasco, ele se tornou um novo homem, que Jesus se encontrou com ele, Jesus Cristo brilhou na vida dele e ele se converteu e se tornou um grande homem de Deus, com amor de Deus, e parou de praticar as atrocidades também que praticava, as perseguições que praticava, e se tornou um homem de Deus e um conquistador de alma. Muitas almas foram salvas por intermédio do apóstolo Paulo. Muitas vidas foram alcançadas. Leia a história do apóstolo Paulo para você ver quão gratificante ela é. Então fica assim, a nossa guerra maior é contra nós mesmos, muitas vezes, e contra principados, ou seja, espíritos malignos, espíritos maus, que são capitaneados, guiados por Satanás. Outra hora eu vou trazer um vídeo aqui explicando mais sobre principados, sobre esses demônios, a potestade, príncipe das trevas. Outra hora vou estar trazendo aqui para vocês, certo? Então eu quero deixar mais essa passagem bíblica para vocês, mais essas visões também para vocês de conhecimento, certo? De mente, de palavra de Deus, ok?